Então vamos começar aí. O tema de hoje que nós vamos tratar é o trabalho infantil. Essa aula de revisão eu vou focar no trabalho infantil numa vertente de análise das convenções internacionais que tratam da questão do trabalho infantil, relacionando-as com as orientações que a Cor de Infância do MPT, que é a coordenadoria que busca a erradicação do trabalho infantil, possui sobre temas muito correlatos com cada uma das convenções da OIT. Então vejam, eu senti que uma necessidade dos alunos, algo que muitos vêm me pedindo, é para falar um pouco das convenções internacionais. Portanto, na última aula de revisão, eu falei sobre o trabalho escravo, né, buscando dar destaque àqueles temas que saltam aos olhos, aqueles temas que são mais relevantes de cada uma das convenções de trabalho escravo, e o mesmo eu tentarei aí fazer hoje a respeito do trabalho infantil, tá certo? Então vamos começar aí a falar do trabalho infantil e das normas internacionais que tratam desse tema. A primeira delas, eu vou falar aqui de 3 normas internacionais. A primeira delas é um tratado sobre direitos humanos, de modo que é uma matéria que pode cair aí em diferentes matérias, tá? Porque não é uma convenção específica da OIT. A segunda e a terceira são convenções específicas da OIT, também podem cair aí em direito do trabalho, ou direito internacional comunitário, ou direitos humanos, ou enfim, pode cair também em várias das matérias, e é por isso, né, que eu falo que esses temas que eu chamo de coringa do MPT são realmente os temas coringa, os temas chaves que a gente precisa saber. Porque esses temas eles não estão lá computados como, sei lá, 5 questões de regime jurídico do MPT. Não, eles estão espalhados aí por toda a prova de primeira fase de vocês, tá bom? Então aqui eu vou focar, né, novamente, como é uma aula de revisão da primeira fase, eu vou focar em temas que podem cair na primeira fase. Então não vou aprofundar em questões polêmicas, tá bom? Então, dito isso, feita essa introdução, vamos começar aí a falar então do tema de hoje. Então a primeira convenção internacional para a gente destacar aqui hoje, para a gente tratar hoje, é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança das Nações Unidas, então da ONU, que é de 1989. Conhecida como a Convenção de Nova York. Essa convenção considera menor aquele que tenha menos de 18 anos, certo? Na verdade, as convenções internacionais, como regra geral, tratam da expressão menor como aqueles menores de 18 anos. Tratam criança como todo aquele menor de 18 anos. Então, isso nas convenções internacionais não há distinção do direito brasileiro entre criança e adolescente. Então simplesmente as convenções dizem criança, e quando dizem criança estão querendo dizer aquele menor de 18 anos, certo? Bom, além disso, essa convenção ela protege a criança de qualquer espécie de exploração econômica, vedando expressamente o trabalho que possa prejudicar o desenvolvimento. E aí, dentre essas hipóteses que podem prejudicar o desenvolvimento, estão as piores formas de trabalho infantil, que a gente vai detalhar mais para frente quando for falar da Convenção 182 da OIT. Mas quais seriam as principais formas aí, piores formas de trabalho infantil? São a exploração do trabalho escravo, a exploração para o tráfico de pessoas, a exploração em pornografia, a exploração sexual, a venda de órgãos, enfim. Então essas seriam as piores formas de trabalho infantil. Conflitos armados também, hipóteses de ilícitos, como tráfico de drogas, então trabalho ilícito, certo? Então essas seriam aí as piores formas de trabalho infantil. Além disso, a convenção ela fala algo que é muito importante para nós quando no MPT tratamos do projeto Políticas Públicas. O projeto Políticas Públicas é aquele em que o MPT firma ataques ou ajuiza ações civis públicas em face de entes municipais, em face de municípios, para que eles realizem políticas públicas de proteção da criança e do adolescente
com a finalidade de reduzir os índices de trabalho escravo. E por que esse dispositivo que eu vou falar é importante para esse projeto? Porque vejam o que prevê a Convenção. A Convenção prevê que o Estado-membro ele deve utilizar o máximo de recursos para implementar direitos das crianças. Então vejam só, implementar o máximo de recursos para proteção de direitos da criança. Então, nós temos aqui a ideia de que as políticas públicas elas devem ser fomentadas sempre buscando a proteção da criança. E isso é um dos elementos que a gente tem de fundamento jurídico para as nossas ações nesse projeto de políticas públicas. Além disso, só para a gente citar, né, como é algo que pode cair na primeira fase de vocês, o ECA, nesse mesmo sentido, o ECA diz que as políticas públicas que devem ser realizadas políticas públicas, implementadas políticas públicas para a proteção da criança e do adolescente, utilizando aí também o máximo de recursos possíveis pelo município, e deve ser dada preferência na realização de políticas públicas e no aporte de recursos orçamentários para aquelas políticas públicas que tratem da proteção da criança e do adolescente. Então, o próprio ECA traz a necessidade de se dar preferência na execução de políticas públicas e na destinação de recursos para proteção da criança e do adolescente. Tá? Então esses são aí os fundamentos gerais, né? Fora também, né, o que a gente tem na Constituição, que eu não vou abordar aqui, porque é um tema que a gente já trata com bastante detalhes aí nos cursos, no curso Coringa, enfim. Mas sem contar, né, o artigo 227 da Constituição, que fala do princípio da proteção integral, que também é bastante relevante para todas as ações que o MPT move em face aí daquele que explora o trabalho infantil. Além disso, essa convenção, ela trata expressamente, ela veda expressamente o trabalho perigoso ou qualquer trabalho que interfira na educação. Agora, o trabalho perigoso não é só aquele, tal como a gente tem lá definido na CLT. Ele é aquele trabalho que possa ser prejudicial à saúde ou ao desenvolvimento físico, tá, da criança. E ela veda também o trabalho que possa ser prejudicial à saúde mental, né, então saúde física, saúde mental, a moral e a convivência social da criança e do adolescente, certo? Então esses são aí os aspectos principais que a gente tem lá na Convenção de Nova York. Segundo ponto que eu quero tratar aqui com vocês é a Convenção 138 da OIT. A Convenção 138 da OIT, ela fixa também como criança, aquele menor de 18 anos, e ela traz aí os limites de idade para o trabalho. Então ela trata da idade mínima para o trabalho. Então esse que é o objeto, o tema central da Convenção 138. Então, idade mínima para o trabalho. Primeiro aspecto sobre a idade mínima é que a idade mínima não será fixada em idade inferior à idade de conclusão da escolaridade compulsória. Então vejam, a gente tem, né, cada Estado-membro tem uma idade mínima de escolaridade compulsória, né, cada Estado diferente. Então, essa idade de escolaridade compulsória que deve ser também a idade mínima para o trabalho. E aí a Convenção fala em qualquer hipótese, não será inferior a 15 anos. Então vejam, a gente vai ter idade mínima de 15 anos, então regra geral, 15 anos. Se a escolaridade compulsória for além dos 15 anos, 16, 17 anos, aí essa idade mínima para o trabalho, que a regra geral seria de 15 anos, ela sobe para 16, 17 anos. No Brasil, a Constituição ela fala em 16 anos para o trabalho. No entanto, né, nós temos hoje um problema aqui no Brasil, em que o Brasil viola a Convenção. Por quê? Porque o Brasil, através de emenda constitucional, aumentou a idade de escolaridade compulsória dos 16 para os 17 anos. Ao aumentar esse ano, a gente passou a desrespeitar a Convenção. Por quê? Porque à medida em que a escolaridade compulsória passou para os 17 anos, automaticamente a idade mínima para o trabalho deveria ter ido aos 17 anos.
Se a gente tiver uma redução ainda desses 16 anos, né, como alguns pretendem, né, a gente tem inclusive proposta de emenda constitucional nesse sentido, isso seria aí um aumento da violação, né, um distanciamento ainda maior da previsão da Convenção 138. Inclusive, se a gente passar aí dos 15 anos, indo para 14, enfim, então a situação se tornaria ainda mais grave, né, o desrespeito a essa convenção internacional que é ratificada pelo Brasil. Existem situações em que a convenção ela autoriza que a idade mínima seja de 14 anos. Então ela sai da regra geral dos 15 anos. Então veja, a regra geral dos 15 anos ela pode ser aumentada um pouco, né, de acordo com a escolaridade compulsória, ou por vezes ela pode ficar em 14 anos. E o que a convenção fala sobre a idade mínima de 14 anos? Ele fala, olha, um Estado membro, se, aí eu tá até no resumo que vai ser encaminhado para vocês, tá? Se a economia ou condições de ensino, então dois aspectos, economia ou condições de ensino não estiverem suficientemente desenvolvidas, o Estado poderá, a partir de consultas às organizações de empregadores e trabalhadores, o que dificilmente acontece aqui no Brasil antes de reformas de cunho trabalhista, né? Tiver então feito, então a gente vai ter condições de economia e de ensino, tá? Desculpa, eu falei ou, mas é e de ensino, então são as duas coisas juntas. Então, condições de economia e de ensino não suficientemente desenvolvidas e consulta às organizações sindicais de empregadores e trabalhadores, aí sim pode ser reduzida essa idade mínima para os 14 anos. No entanto, nesse caso, o país ele passa a ser obrigado a apresentar relatórios periódicos à OIT, e nesses relatórios ele vai ter que justificar sempre se esses motivos pelos quais ele reduziu a idade mínima para 14 anos ainda subsistem, ou deverá, se ele disser que não subsistem mais, ele deverá apresentar a renúncia ao direito de se valer a esse dispositivo dos 14 anos até uma certa data. Então ele vai falar, olha, vai apresentar no seu relatório, os motivos ainda subsistem, tá, vai apresentar lá. Ou os motivos não mais subsistem, então nós vamos aumentar a nossa idade mínima num período até o dia tal e apresentar a data do momento em que será feita essa mudança, certo? Bom, além disso, né, a convenção ela fala que não será sobre os 14 anos também o que a convenção fala? Que os países podem ainda fixar idade mínima em 14 anos, então 14 anos, né, de acordo com as condições da economia e de ensino. Além disso, o Estado membro ele não pode fixar a idade inferior aos 18 anos quando o emprego ou trabalho ele possa ser prejudicial à saúde. Tá? A saúde, a segurança ou a moral. Então são esses três aspectos. Saúde, segurança ou moral. Se nesses casos a idade não pode ser inferior aos 18 anos. No entanto, aqui ele não especifica demais essas hipóteses, que depois serão detalhadas aí na próxima convenção, que é a Convenção 182, certo? Por enquanto, aqui a 138 fala somente disso. Não pode ser menor de 18 anos o trabalho que for prejudicial à saúde, segurança e à moral, certo? Bom, e aí vem o ponto mais interessante, polêmico da Convenção 138, que é: após consulta às organizações de empregadores e empregados, o Estado-membro ele poderá participar, autorizar o trabalho artístico. E a convenção ela fala lá, autorizar a participação em representações artísticas, ou seja, é o que dá fundamento para a autorização do trabalho infantil artístico. No entanto, ela estabelece dois requisitos. A própria convenção estabelece dois requisitos. Primeiro requisito, a concessão de uma licença para o trabalho. Então seria uma autorização, que no nosso caso aqui hoje é uma autorização judicial. E que essa autorização deve ser individual. Ou seja, caso a caso, para cada criança
artista, deve ser dada uma autorização específica, certo? E isso, em muitos casos aqui no Brasil, não ocorre, tá, gente? Muitas vezes a gente vê, por exemplo, novelas, então, vão ser 20 crianças, aí pede uma autorização lá direto para as 20, num único processo. Não, as autorizações elas devem ser individuais e não coletivas. Além disso, a convenção ela diz que para a ocorrência do trabalho artístico, né, o trabalho infantil artístico, deve ser estabelecida nessa autorização as horas de duração do trabalho e as condições em que ele será desempenhado. Então, vamos lá. Horas de duração. Lógico, isso tem que ser, o trabalho tem que ser compatível com os estudos. Então, tem que ter horas de duração que sejam compatíveis com o estudo. Além disso, quais condições eles serão realizados? Será que esse trabalho ele pode causar danos à saúde mental da criança? Será que esse papel que ela vai participar pode lhe ser prejudicial? Então, a gente tem exemplos, né, de pessoas que falam que fizeram um trabalho artístico e que para a representação ocorrer de uma determinada forma que era necessária para aquele filme ou para aquela peça, eles são levados a uma situação de extrema gravidade, de extrema pressão, de extremo trauma, tá? Então, por exemplo, um caso em que um menino, né, um rapaz, na verdade, já hoje adulto, né, diz que quando ele era criança foi participar de um filme e para que ele chorasse, né, disseram para ele, né, antes perguntaram para ele qual era o maior medo que ele tinha, né, na vida, e ele falou que o maior medo que ele tinha era que a mãe dele um dia eventualmente levasse um tiro de bala perdida, né? Ele era um menino que morava na favela, no Rio de Janeiro, falou que era esse o maior medo que ele tinha. E aí, para que ele chorasse, chegaram lá e falaram para ele, olha, sua mãe morreu, levou um tiro, bala perdida e morreu. Ou seja, falaram que era real o maior medo dele para que ele chorasse na cena. E vejam, isso ele fez uma cena quando ele era criança e adulto ele ainda lembrava. Ele fala que isso foi realmente um grande trauma na vida dele, certo? Então, deve ser feita essa avaliação das condições em que o trabalho é permitido, tá certo? Bom, sobre esse aspecto das condições em que o trabalho vai ser realizado, a gente tem a orientação número 2 da Cor de Infância do MPT, que ela fala, olha, o trabalho para menor de 16 anos ele é algo excepcional. A partir dos 14 anos a gente tem aprendizagem, antes disso a gente poderá ter o trabalho artístico. Então, ela admite o trabalho artístico, orientação 2. Só que ela fala, olha, a autorização ela deve ser individual e específica, ou seja, para um determinado ato ali. Então não vai ser que ele está autorizado a trabalhar, sei lá, na rede de televisão por prazo indeterminado. Não. A cada trabalho que ele for fazer vai ser concedido uma nova autorização. Deve ser definido qual será o trabalho, deve ser definido o horário, deve ser feita uma análise biopsicossocial, deve ter assegurada a frequência, a matrícula, frequência e aproveitamento escolares adequados, além de reforço escolar em caso de mau desempenho, deve ter assistência médica, psíquica, odontológica, deve ter depósito de parte do valor, de um percentual mínimo, para que a criança, ao atingir a maioridade, possa ter algum retorno garantido do seu trabalho, né? Porque acontece em casos em que os pais acabam gastando todo esse dinheiro, tá certo? Deve ter todas as garantias trabalhistas e previdenciárias, enfim, né? Pelo princípio da produção integral, né? Eu falo isso bastante nas aulas, então os alunos aí do curso Coringa, né? Se não se lembrarem, é só voltarem lá na aula do trabalho infantil, que pelo princípio da produção integral, o menor de 18 anos ele terá sempre os mesmos direitos e direitos a mais do que os adultos. Ele não pode ter uma proteção menor a dos adultos. Então, obviamente que todos os direitos trabalhistas e previdenciários devem ser assegurados também ao menor de 18 anos. A quem compete autorizar o trabalho infantil? Para a Cor de Infância, compete à Justiça do Trabalho.
orientação número 1 da Cor de Infância continua valendo, mesmo a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal que diz o contrário, certo? Bom, vou falar primeiro o que diz a orientação. A orientação vem lá e fala, olha, a competência diante do disposto no artigo 114 da Constituição, competência para autorização do trabalho infantil é da Justiça do Trabalho, certo? Da Justiça do Trabalho. No entanto, veio o Supremo Tribunal Federal em decisão liminar, certo? Foi uma decisão liminar referendada pelo plenário, não tem decisão definitiva ainda, muito embora a notícia tenha levado muitos a acreditarem que a decisão foi definitiva, ainda não foi, mas de qualquer forma, enfim, é algo que a gente não acredita que haverá uma mudança, pelo menos em curto prazo. Então, se vier uma questão para vocês têm que analisar como ela foi perguntada. Mas o mais provável, né, na minha opinião, como tem uma decisão do Supremo em ADIM, é a seguinte. Então, eu vou falar para vocês aqui o que seria o mais provável, muito embora a gente tenha essa orientação número 1 da Cor de Infância, que é bom vocês saberem, né? Nunca se sabe o que vai vir na questão. Mas é importante vocês saberem o quê? Que o Supremo definiu que é competência da Justiça Comum, né, Juízo da Infância e da Juventude, autorizar o trabalho infantil artístico. Somente o artístico, tá? Porque ao analisar a constitucionalidade de uma recomendação conjunta do TJ de São Paulo com o TRT da 2ª Região e TRT da 15ª Região, foi definida como inconstitucional a expressão inclusive artístico quando a recomendação dizia que é competência da Justiça do Trabalho autorizar o trabalho infantil, conceder, né, as autorizações para o trabalho infantil, vírgula, inclusive artístico, vírgula, e aí esse inclusive artístico é que teve aí deferida a sua liminar, tá? Então, para autorização de trabalho infantil artístico, entende o Supremo Tribunal Federal em decisão liminar em ADIM que a competência é da Justiça Comum, Juízo da Infância e da Juventude, para a autorização. Uma dúvida bastante frequente dos alunos é a seguinte, tá? E se tiver uma irregularidade contratual dessa criança ou desse adolescente no trabalho? E se há um acidente de trabalho? E o meio ambiente do trabalho, se ele é irregular? Por exemplo, teve um caso em que numa cena de uma novela, uma criança caiu de um cavalo e se machucou. Então vejam, isso acontecendo situação de irregularidade contratual, aí sim a competência é indiscutivelmente da Justiça do Trabalho. A decisão liminar na ADI só atinge a questão da autorização para o trabalho infantil. Qualquer outra divergência, qualquer questão que decorra do contrato de trabalho, esse sim será de competência da Justiça do Trabalho, certo? É isso sobre a questão do trabalho infantil artístico. Para continuarmos, vamos falar agora da terceira norma, que eu falei que nós iríamos tratar hoje, terceira norma bastante importante, que é a Convenção 182 da OIT. Ela, na verdade, dentre esses 3 temas que nós vamos tratar aqui hoje, das 3 normas internacionais, é a mais importante. Então, o pessoal que acabou de sair aí, que eu vi que alguns saíram, acabaram de perder a principal parte aqui, e vocês que ficaram terão aí o principal ponto aqui agora, tá? Por quê? Porque a Convenção 182 é aquela referente a qual o MPT mais atua. É a nossa maior vocação, tá? É o que a gente mais trata no nosso dia a dia, infelizmente, que são as piores formas de trabalho infantil. As piores formas de trabalho infantil. Essa convenção, ela fala também novamente que criança é o menor de 18 anos e ela fala que quais são as piores formas de trabalho infantil, que são aquelas que eu falei um pouco já lá no começo. Então ela vem lá e fala, olha, a escravidão ou práticas análogas à de escravidão. Então vejam, traz inclusive as práticas análogas à escravidão. Então a gente pode defender aqui a aplicação do 149 do Código Penal, no nosso caso aqui no Brasil. E aí ela exemplifica, porque ela fala tais como a venda e o tráfico de crianças, a servidão por dívidas, a condição de servo, o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizados em conflitos armados. Então, conflitos armados também é algo importante que está aí. Ela fala que
pior forma de trabalho infantil também é a prostituição e a produção de pornografia ou atuações pornográficas, certo? Então também questão sexual aí sendo tratada como uma das piores formas de trabalho infantil. Então veda também o trabalho em atividades ilícitas, tanto a utilização como o recrutamento ou oferta de crianças aí para realização de atividades ilícitas, especialmente, em particular, a produção e o tráfico de entorpecentes, tá? Então isso também é algo que é bem destacado pela convenção. Além disso, ela fixa aí, por fim, como uma das piores formas de trabalho infantil qualquer trabalho que possa prejudicar a saúde, segurança ou moral das crianças. Em razão da subjetividade aí dos conceitos de prejudicidade à saúde, à segurança, à moral, no Brasil veio o Decreto 6.481 de 2008. Todos sabem o que é esse decreto? Decreto 6.481. Quem que sabe aí o que traz esse decreto? 6.481 de 2008. Muito importante esse decreto, porque ele vem sendo um decreto bem exigido na primeira fase, já caiu no MPT, já caiu na magistratura. Ele estabelece quais são essas situações de trabalho que podem prejudicar a saúde e segurança moral da criança, do adolescente, no nosso caso. Ela traz a chamada lista TIP, que é a lista TIP, aí a MCLAR, a TRT tá afiada aí. Então, traz lá qual é a lista do trabalho infantil proibido. Então, a lista do trabalho infantil proibido. E traz lá uma relação de funções. Uma relação que é muito grande, né? Traz lá o trabalho doméstico, que também está hoje na lei da doméstica, trabalho de office boy, transporte de valores, trabalho em ruas e logradouros públicos, trabalho em lixões, enfim, trabalhos em situações, em oficinas mecânicas, enfim, traz qualquer trabalho aí que possa ter um risco de acidente, ou que possa ter um prejuízo à segurança, como o trabalho na rua. Então, tem lá uma lista grande que eu coloco inclusive no material de vocês, né, no material que eu vou mandar aqui, em vermelho, em destaque, que é leia na véspera da prova. Sabe aquele materialzinho que você vai guardar para ler na última semana, antes da prova? Leia a lista TIP. Por quê? Porque eles colocam lá, são consideradas piores formas de trabalho infantil. Aí vai colocar lá, trabalho de office boy, trabalho em corte de cana, sei lá. Então ele vai colocar lá e ele vai colocar não só essas hipóteses que eu estou falando aqui para vocês, mas as que ele achar mais difíceis, né? Porque o examinador ele não é do bem, muitas vezes o examinador ele às vezes é do mal, né? Então vocês têm que dar uma lida nisso, tá, gente? Então esse é algo importante de vocês lerem na véspera da prova, certo? Quais são essas funções que estão lá na lista TIP, porque o examinador ele tem gostado de colocar isso na prova de primeira fase. Então vejam, essas hipóteses previstas na lista TIP, elas são proibidas para o menor de 18, hein? Não é para o menor de 16 só, para o menor de 18 anos, tá? Porque a convenção ela fala de criança, aquele menor de 18 anos. Então, para todo menor de 18 anos. Então, a gente tem hipóteses que são proibidas para o maior de 16, tá? Que são essas aí previstas na lista TIP e na Convenção 182 da OIT. Além disso, né, o decreto ele traz duas hipóteses, duas exceções, duas situações em que passa a ser permitido um trabalho de uma atividade prevista na lista TIP, tá? Mas são situações específicas. Então ele fala, ó, a partir dos 16 anos, se o extinto Ministério do Trabalho, né, hoje então Ministério da Economia, autorizar o trabalho de alguma determinada função após consulta às organizações sindicais, desde que garantida a saúde, segurança e a moral. Então, uma hipótese, não sei, nunca ouvi de já ter acontecido essa autorização, até porque a lista já traz situações que são prejudiciais à saúde, segurança e moral. Então nem sei muito como autorizar isso, mas como está lá no decreto, eu acho importante destacar aqui para vocês. Além disso, o Ministério da Economia, ou extinto MTE, na verdade, Ministério do Trabalho, pode autorizar um trabalho numa determinada função, desde que aceite um parecer técnico circunstanciado, elaborado por um profissional habilitado aí de segurança e saúde do trabalho,
e que nesse atestado esteja escrito que terão garantias à saúde, segurança e à moral. Então também muito difícil de ser autorizado. Não acredito, né, que o Ministério da Economia, né, ou Secretaria do Trabalho, venha autorizar um trabalho em uma situação da lista TIP mediante oitiva de sindicatos ou aceite de um parecer técnico da empresa, porque realmente a lista ela já trata de situações que são para garantir a saúde, segurança e a moral, de modo que é difícil você dizer que isso não será prejudicado por um trabalho numa daquelas funções, tá bom, pessoal? Mas é para vocês saberem que o decreto traz isso. Por fim, para a gente finalizar o nosso encontro aqui de hoje, então caminhando aí para o final, quero dar um destaque a algumas orientações da Acordo de Infância. Primeira delas que fala de exploração comercial, sexual comercial de crianças e adolescentes. Então, exploração sexual comercial, um tema que eu já tratei bastante, tem também a aula lá no curso Coringa específica sobre isso. Tem um vídeo no YouTube também, quem quiser procura lá no canal do YouTube que eu coloquei, tem uma aula inteira aí sobre a exploração sexual de criança e adolescente. Então fala o seguinte, que o MPT ele deve atuar na exploração sexual comercial, porque por algum tempo houve divergência de não, esse é um tema que ele é mais relacionado à área criminal. Sim, ele tem a relação criminal, mas tem também a relação trabalhista. Então, em face da grave violação à dignidade humana, ao patrimônio social, né, ao patrimônio da sociedade, aí a gente tem que mover ações civis públicas e propor taxas quando houver um dano a um direito individual indisponível ou meta individual. Isso está lá na orientação número 5 da Acordo de Infância. Orientação número 6, ela vem já de exemplos de atuações do MPT que foram frutíferas, que é o quê? Buscar a reparação, né, e a responsabilização de quem fez a intermediação do trabalho, de quem explora a atividade econômica, eventualmente, que explora a prostituição, e de qualquer pessoa que tenha favorecido as práticas. Então veja, a gente vai ter o explorador, né, ali empregador, sei lá, dono de uma casa de prostituição, enfim, um intermediador, aquele que eventualmente colocou a criança naquele trabalho, e também qualquer pessoa que possa favorecer aquela prática, ou seja, aquela pessoa que tenha se valido aí dos serviços sexuais, né, no caso de criança. E a responsabilidade, nesse caso, será solidária. Quer dizer, a orientação fixa que será solidária. O MPT já conseguiu isso. Teve um caso exemplar, né, que tinham uma casa de prostituição que tinha lá crianças, adolescentes, né, na verdade, em que a gente que havia pessoas muito respeitadas na região, né, uma cidade do Nordeste, que você tinha políticos, tinha advogados, então várias autoridades também lá no momento da exploração, foram flagrados naquela situação e foram responsabilizados pela Justiça do Trabalho, tiveram que ser todos eles responsabilizados, tá certo? Então, responsabilidade solidária de todo mundo que tiver favorecido essa prática realmente lastimável, condenável, né? Então, é algo que a gente deve buscar no MPT. E por fim, nós temos uma orientação, que é a orientação número 7, que fala da legitimidade do MPT para atuar nessas causas de exploração sexual comercial mediante ajuizamento de ACP e propositura de TAC. Tá? Então a gente tem sim a competência, a atribuição, legitimidade para investigar e a competência para julgar as nossas ações será sim da Justiça do Trabalho. Tá certo? Então essa é mais uma orientação importante da Justiça, do MPT, da Acordo de Infância, que pode eventualmente ser colocado na prova de vocês, né? Às vezes o examinador coloca lá exemplos práticos, então assim, o MPT possui legitimidade para ajuizar a ação civil pública em face de explorador sexual, comercial de crianças, adolescentes. Então, isso aí estaria correto. A competência para julgar essa ação seria da Justiça do Trabalho? Sim, estaria correto. Existe responsabilidade solidária de todos aqueles que participaram, favoreceram a prática? Correto, entendeu? Então, o examinador ele pode colocar esses pontos aí de várias formas já desde a primeira fase, tá certo? Desde a primeira fase, até porque a gente não tem aí uma jurisprudência consolidada em sentido contrário, a resposta ela não estaria errada e o examinador estaria aí
selecionando já os candidatos com a visão mais MPT mesmo, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se alguém colocou aqui alguma dúvida. Eu acredito que não, fui tentando acompanhar aqui vocês, não tem nenhuma dúvida. Então é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Não precisa se calar para sempre não, tô brincando. Se tiverem alguma dúvida, não quiserem mandar aqui agora, pode mandar por direct, pode mandar por e-mail, estou aí à disposição de vocês. Estamos aí na contagem regressiva para a prova, né? Então estamos aí chegando aí às últimas semanas. Então assim, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Estou aqui, estou à disposição de vocês. Foco aí, sigam o cronograma de vocês, acreditem no trabalho que vocês estão fazendo, que vai dar tudo certo, tá bom? Então pensamento positivo sempre, né, até o final. Não fiquem criando aí problemas na cabeça de vocês, não criem insegurança. Então busquem pensar diariamente, é algo que eu gosto muito de falar. Pensem diariamente que vocês vão passar. Então todo dia você acorda, você está no banho, você está no ônibus, você está em qualquer lugar que você estiver, você pensa assim: eu vou passar, vou passar, vou passar, eu vou passar, tá? Então pense assim: eu vou passar. Pense isso diariamente, várias vezes ao dia, que isso vai te trazer aí uma reflexão positiva e vai te ajudar a afastar as inseguranças nesse momento de estudos, tá bom? Então um grande abraço a vocês, agradeço muito aí pelas mensagens de apoio aí que eu vi, as carinhas, os emojis aí, os positivos, os corações, tá, pessoal? Agradeço muito aí vocês e até o próximo encontro nosso, próxima segunda-feira, mais um episódio aí da nossa maratona de revisão, tá bom? Um grande abraço e até mais.